Fiquei sentado naquela cadeira dobrável por 42 minutos antes que alguém falasse comigo, encarando o padrão dos veios na mesa de aglomerado, enquanto meu ombro latejava dentro da tipóia que me deram no St. Joseph Hospital, em Lexington. O supervisor regional do Forest Service não parava de ajeitar a gravata, e a mulher do RH não tinha tirado os olhos do bloco de anotações desde que entrei. Quando finalmente me pediram para explicar o que aconteceu durante minha patrulha, em 7 de novembro, contei a eles exatamente o que estou contando a você agora, e observei seus rostos fazerem a mesma coisa que o rosto de todo mundo faz quando você diz a palavra Sasquatch em voz alta em um prédio do governo. O supervisor pigarreou e perguntou se eu tinha considerado tirar uma licença pessoal, talvez conversar com alguém. E foi aí que eu soube que essa versão nunca entraria em nenhum relatório oficial. Minha caminhonete ainda tem o amassado na porta do motorista, onde minha cabeça bateu no metal. Uma constelação de arranhões na pintura em forma de mão que o cara da funilaria fotografou 3 vezes antes de me perguntar que diabos poderia deixar marcas como aquelas. Eu disse a ele que não sabia. Eu disse ao perito do seguro que não sabia. Eu disse à repórter do Lexington Herald-Leader que não sabia. E 2 semanas depois, ela me mandou um e-mail padrão dizendo que eles não publicariam a história. 6 meses depois, um homem que mantém um blog sobre criptídeos do porão de sua casa em Ohio me ligou às 2 da manhã perguntando se eu daria uma declaração oficial. Eu disse que sim. Estou dizendo que sim agora. Porque o que quer que tenha me seguido pela Chimney Top Road naquela tarde, o que quer que tenha acompanhado meu percurso pelos matagais de rododendros por quase 5 quilômetros, o que quer que tenha me esperado na sombra do meu próprio veículo e atravessado meu ombro pela porta da minha caminhonete, como se eu não pesasse nada, ainda está lá fora. E a única coisa pior do que as pessoas acharem que você é louco é saber que algo tão perigoso existe e ver todo mundo fingir que não. Tudo começou 5 dias antes, numa manhã de terça-feira que parecia qualquer outra terça-feira, que eu tinha trabalhado nos 8 anos, desde que fui transferido para o Stanton Ranger District. Entrei no estacionamento de cascalho do Glady Creek Visitor Center às 6h45, o sol apenas começando a dissipar a neblina que se instala no desfiladeiro nesta época do ano, e me anunciei no rádio de serviço para fazer o check-in com a central. A voz de Marcy soou com sua eficiência habitual, confirmando minha rota de patrulha para o dia. O circuito norte que sobe passando por Ulster Ridge e desce pelo sistema de trilhas de Double Arch antes de voltar pela Tunnel Ridge Road. Verificação de manutenção padrão, avaliação das condições da trilha, contato rotineiro com visitantes. Eu tinha uma garrafa térmica de café, um sanduíche de peru do posto de gasolina em Stanton, meu rádio Motorola fornecido pelo serviço, meu relógio GPS Garmin pessoal e meu celular totalmente carregado, com a bateria externa presa ao meu cinto. A previsão do tempo indicava céu limpo e 14 graus. Condições perfeitas para a caminhada no início de novembro, e lembro de ter pensado que seria um dia tranquilo. Eu estava vestindo meu uniforme do Forest Service, a calça verde e a camisa caqui, com o distintivo de Ranger sobre o bolso esquerdo, meu nome bordado no lado direito, e eu tinha minha mochila de ataque fornecida pelo governo, com o kit de primeiros socorros, sistema de filtragem de água, saco de bivac de emergência, apito, bússola e o mapa plastificado do distrito que eu havia rabiscado com anotações ao longo dos anos. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o tipo de silêncio pacífico que se tem na floresta em um dia calmo, mas o tipo errado, o tipo em que você percebe que não ouve um pássaro cantar há 20 minutos e os esquilos não estão se movendo na copa das árvores. Eu estava a cerca de 3 quilômetros na Osier Ridge Trail,
a uma altitude de uns 360 metros, e a floresta parecia estar prendendo a respiração. Parei para checar meu relógio, 7h53, e foi quando vi a pegada. Estava em uma mancha de argila úmida logo ao lado da trilha, onde o escoamento da chuva recente havia deixado o solo macio, e a pegada era enorme. Já vi pegadas de urso negro, já vi pegadas de todas as espécies que vivem nessas montanhas. E isso não era nem de urso, nem de humano, nem de nada que eu pudesse identificar. A marca do calcanhar era funda, sugerindo um peso significativo, e o padrão da passada visível nas duas próximas pegadas parciais indicava movimento bípede. Peguei meu celular e fotografei de 3 ângulos, certificando-me de incluir minha bota ao lado para dar escala. A pegada tinha cerca de 40 centímetros de comprimento, 5 dedos claramente visíveis, e a profundidade sugeria algo que devia pesar pelo menos 180 quilos. Tentei me convencer de que era uma deformidade, um urso com as patas machucadas, mas a configuração dos dedos estava errada, humana demais, e o comprimento da passada entre as pegadas era de quase 1,5 metros. Fiz o upload das fotos para o armazenamento em nuvem do meu celular imediatamente, algo que aprendi a fazer depois de deixar uma câmera cair no Rock Castle River 3 anos atrás e perder 2 meses de documentação. Então continuei subindo a trilha, dizendo a mim mesmo que mencionaria isso no meu relatório de incidente, mas sabendo, mesmo enquanto pensava, que provavelmente não o faria. Existe uma cultura no Forest Service, um entendimento tácito sobre o que você relata e o que guarda para si, e sinais incomuns de vida selvagem, que não podem ser facilmente explicados, tendem a cair na segunda categoria. Eu já tinha ouvido as histórias, aquelas que os Rangers contam uns aos outros tarde da noite, depois de algumas cervejas, sobre vocalizações na Clift Wilderness, que não correspondem a nenhum animal conhecido, sobre caçadores experientes, que se recusam a entrar em certas drenagens depois de escurecer, sobre câmeras de trilha que capturam sombras passando pelo quadro, com proporções que não fazem sentido, mas eram histórias, entretenimento de fogueira, não o tipo de coisa que você coloca em um documento oficial do governo com seu nome nele. O cheiro me atingiu por volta das 9h30, logo depois do cume da serra, onde a trilha desce em direção ao estacionamento de Double Arch. Era um fedor denso e orgânico, algo entre um cachorro molhado e vegetação em decomposição, com um fundo de almíscar que fazia meus olhos lacrimejarem. Parei e examinei a mata, procurando por uma carcaça. Talvez um cervo que tivesse morrido recentemente e estivesse se decompondo no mato. Mas não consegui ver nada, e o cheiro estava se movendo, ficando mais forte, e depois diminuindo, como se a fonte fosse móvel, mantendo-se fora de vista. Acionei meu rádio e comuniquei a Marcy, usando nosso código padrão para atividade de vida selvagem. E ela confirmou, mas não pareceu preocupada. Ursos eram comuns no desfiladeiro, especialmente nesta época do ano, quando estavam ganhando peso antes da temporada de hibernação. Eu disse a mim mesmo que era isso que eu estava cheirando, que um urso estava forrageando por perto, e eu só precisava fazer barulho e dar espaço a ele. Bati palmas, gritei, "Ei, urso!" 3 vezes e continuei pela trilha, mas o cheiro me seguiu por mais uns 400 metros, antes de finalmente se dissipar. Quando cheguei a Double Arch, às 11h15, eu já tinha me convencido de que estava sendo paranoico. As formações de arco eram espetaculares como sempre. 2 enormes abóbadas de arenito erguendo-se do chão da floresta. E havia 3 famílias lá tirando fotos, crianças correndo, atividade turística normal. Conversei com eles sobre as condições da trilha, lembrei-os de levar todo o lixo embora e verifiquei se todos tinham água suficiente para suas caminhadas. Um dos pais me perguntou se eu tinha visto algum urso,
Disse que seu filho estava animado com a possibilidade, e eu quase contei a ele sobre as pegadas e o cheiro. Em vez disso, disse que os ursos estavam ativos, mas geralmente evitavam as pessoas. Dei a eles a palestra de segurança padrão sobre fazer barulho e armazenar comida adequadamente, e os observei descer em direção ao estacionamento. Depois que eles saíram, sentei-me em uma das rochas perto do arco e comi meu sanduíche, tentando apreciar a vista, mas continuei examinando a linha das árvores, procurando por movimento, ouvindo sons que não pertenciam àquele lugar. A batida na madeira veio a 1h47 da tarde, um estalo agudo que ecoou pelo cânion, como se alguém tivesse acertado o tronco de uma árvore com um taco de beisebol. Eu estava caminhando sozinho na Tunnel Ridge Trail, uma trilha menos usada que serpenteia por uma floresta densa a cerca de 5 quilômetros da estrada mais próxima, e o som me fez parar no meio do passo. Já ouvi árvores caindo, já ouvi galhos quebrando com o vento ou o gelo, mas isso era diferente, deliberado demais, rítmico demais. Veio de novo 10 segundos depois, outro estalo, e depois um terceiro, cada um espaçado exatamente da mesma forma. Peguei meu rádio e tentei chamar Marcy, mas eu estava em uma área sem sinal, muito fundo no canyon para o repetidor em Pine Ridge captar meu sinal. Meu celular não mostrava serviço, uma barrinha piscando intermitentemente, não o suficiente para fazer uma chamada. Fiquei ali ouvindo, contando minhas respirações, tentando lembrar do treinamento de manejo da vida selvagem que cobria comportamento animal em comum. Alguns pesquisadores teorizavam que vários animais usavam percussão para comunicação, que o fenômeno da batida na madeira poderia estar ligado a exibições territoriais, mas ninguém tinha prova definitiva de qual espécie era responsável. A próxima batida foi mais perto, talvez uns 50 metros, encosta acima da minha posição. E desta vez ouvi um movimento em seguida. Algo grande abrindo caminho pelo mato. Eu não conseguia ver, através do matagal de rododendros, que dominava esta seção da floresta. As folhas perenes criando uma parede de verde que bloqueava a linha de visão além de uns 4,5 metros. Comecei a andar de novo, mantendo meu ritmo constante, sem correr, porque correr desencadeia o comportamento de perseguição em predadores. E o que quer que estivesse lá fora era grande o suficiente para que eu não quisesse descobrir o que faria se eu corresse. A trilha descia em direção a uma travessia de riacho, e eu estava focado em chegar à água, em chegar a um terreno aberto, onde eu pudesse ver, quando ouvi uma respiração. Inalações profundas e pesadas. O tipo de respiração que vem de algo com uma capacidade pulmonar muito além da humana. E vinha diretamente de trás de mim, talvez a uns 6 metros, mantendo-se fora de vista na vegetação. Virei-me e gritei: "Olá!" Minha voz soou fraca na floresta, absorvida pelas folhas e pela terra úmida. Nada respondeu. A respiração parou. Esperei, a mão pousada na lata de spray de urso presa ao meu cinto, o clipe de segurança já solto. Por 30 segundos, a floresta ficou silenciosa de novo, aquele mesmo silêncio errado de mais cedo. E então, algo se moveu no rododendro. Não se chocando contra as coisas, não fazendo o barulho contínuo que um cervo ou urso faria, mas um único movimento deliberado, uma mudança de peso, como se o que quer que estivesse ali tivesse dado um passo e depois congelado. Pude ver as folhas se movendo, uma perturbação a cerca de 2 metros do chão, o que era alto demais para um urso de 4, mas baixo demais para um humano em pé, naquela posição. A forma também estava errada, larga demais no que presumi serem os ombros, e por um segundo pensei ter visto um pelo escuro, quase preto, emaranhado e grosso, antes de se retrair mais fundo na vegetação. Afastei-me lentamente, mantendo os olhos no matagal de rododendros, e quando cheguei à travessia do riacho, finalmente me virei
e caminhei rapidamente sobre as pedras, sem me importar que minhas botas ficassem molhadas, apenas precisando colocar a água entre mim e o que quer que estivesse me observando. Do outro lado, subi uns 4,5 metros pela margem e olhei para trás. E foi quando o vi claramente. Estava parado na beira do rododendro, parcialmente obscurecido por um grande carvalho, mas eu podia ver o tronco, o peito maciço, os braços pendendo além de onde os joelhos deveriam estar em um corpo humano proporcional. A altura era impressionante, pelo menos 2,5 metros, talvez mais, e estava apenas parado ali, imóvel, me observando. Tentei pegar meu celular, as mãos tremendo tanto que quase o derrubei. E quando consegui abrir o aplicativo da câmera e levantei o celular para tirar uma foto, a figura já tinha recuado para a vegetação. Sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Eu corri. Não me orgulho disso, mas eu corri, seguindo a Tunnel Ridge Trail em direção à estrada de acesso a 5 quilômetros de distância, minha mochila de ataque balançando nas minhas costas, o rádio batendo no meu quadril. Fiquei esperando por sons de perseguição, pelo barulho de algo maciço me caçando pela floresta, mas não havia nada, apenas minha própria respiração, minhas botas batendo na trilha e o sangue pulsando em meus ouvidos. Quando finalmente cheguei ao estacionamento de cascalho, onde havia deixado minha caminhonete, eram 3h28 da tarde, e o sol já começava a descer em direção à Serra Oeste. Minha caminhonete era o único veículo ali, uma Ford F-150 branca, com o logotipo do Forest Service na porta, e eu nunca fiquei tão feliz em vê-la. Entrei, tranquei as portas e fiquei sentado ali por 10 minutos tentando me acalmar, dizendo a mim mesmo que eu tinha exagerado, que provavelmente era um urso e minha mente tinha preenchido as lacunas com a imaginação alimentada pelas pegadas, pelo cheiro e pelas batidas na madeira. Mas quando olhei para o meu celular, quando rolei pelas fotos que tinha tirado, a imagem da travessia do riacho fez meu estômago revirar. A foto estava quase toda borrada por causa das minhas mãos trêmulas, mas no canto superior esquerdo, parcialmente escondido atrás do carvalho, dava para ver algo. Uma massa escura, alta demais, proporções erradas. Aumentei o zoom até os pixels se desintegrarem. E mesmo degradada assim, mesmo sabendo que a imagem nunca resistiria a qualquer tipo de análise séria, eu podia ver o contorno de um rosto, chato, largo, com o que poderiam ser olhos captando a luz do sol filtrada. Salvei a imagem em 3 serviços de nuvem diferentes, enviei por e-mail para mim mesmo e depois dirigi de volta ao Glady Creek Visitor Center para preencher meu relatório diário. Não mencionei o encontro. Escrevi sobre as condições da trilha, contatos com visitantes, observações de manutenção de rotina. Anexei a foto da pegada daquela manhã com uma nota sobre possível atividade de urso. Naquela noite, mal dormi e quando dormi, sonhei com respiração na escuridão, com ser observado de linhas de árvores que eu não conseguia enxergar. No dia seguinte, a central me designou para o trabalho de escritório, processando licenças e atendendo telefonemas de turistas perguntando sobre fechamento de trilhas e disponibilidade de acampamentos. Deveria ter sido um alívio, uma chance de tirar o dia anterior da minha cabeça. Mas em vez disso, passei 8 horas revivendo cada momento, analisando cada detalhe, tentando me convencer de que havia identificado mal algo comum. Marcy notou que eu estava distraído. Perguntou se eu estava me sentindo bem, e eu disse a ela que estava lutando contra um resfriado, apenas um pouco baqueado. Ela sugeriu que eu pegasse leve no resto da semana. Talvez fizesse algum trabalho de escritório, deixasse os Rangers mais novos cuidarem das patrulhas no interior da floresta. Eu deveria ter dito que sim. Em vez disso,
Me ofereci para cobrir uma rota que estava na programação de Kenny, um dos Rangers sazonais que havia ligado, dizendo que estava doente. A rota era uma seção norte que eu geralmente não patrulhava, subindo além de Chimney Top Rock e descendo pelo sistema de estradas florestais que se conectava à Red River Gorge Geological Area. Era remota, a quilômetros da casa mais próxima, e eu disse a mim mesmo que estava indo para lá, para provar que não estava com medo, para demonstrar a mim mesmo que ainda podia fazer meu trabalho sem pular a cada som na floresta. Deixei o centro de visitantes às 6:30 da manhã de quinta-feira, o céu ainda cinza, com a luz da pré-alvorada, e dirigi minha caminhonete pela Chimney Top Road, uma estrada de cascalho sinuosa que sobe 420 metros ao longo de 6 quilômetros. A floresta era densa em ambos os lados, cicutas e pinheiros se misturando com as árvores de folha larga que dominavam as elevações mais baixas, e tive que usar minha tração nas 4 rodas para lidar com algumas das seções mais íngremes, onde a chuva recente havia lavado partes do leito da estrada. Minha tarefa era verificar 3 pontos de acesso a trilhas ao longo desta estrada, garantir que os quadros de avisos tivessem informações atualizadas, verificar se campistas ilegais não haviam se instalado nas áreas de acampamento disperso e documentar quaisquer problemas de manutenção que precisassem de atenção. Trabalho padrão, patrulha de rotina, nada que devesse fazer meu coração disparar toda vez que eu saía da caminhonete, mas fazia. O primeiro ponto de acesso à trilha era em Chimney Top Rock, um mirante popular que oferece uma vista de todo o sistema de desfiladeiros se espalhando para o sul. Estacionei no pequeno lote e caminhei pela trilha secundária de 400 metros até o mirante, verificando se havia lixo, pichações, erosão na trilha. Tudo estava normal. Algumas pegadas na terra úmida, todas humanas, todas recentes o suficiente para provavelmente terem sido feitas ontem ou anteontem. Fiquei na beira do afloramento rochoso e olhei para a copa da floresta abaixo, as folhas ficando marrons e douradas sob a luz de novembro, e por um momento senti a paz que me atraiu para este trabalho em primeiro lugar. Então ouvi o chamado. Começou baixo, quase subsônico, uma vibração que senti no peito antes de ouvir com meus ouvidos, e então subiu de tom para algo entre um uivo e um grito, vacilante e complexo. Definitivamente não era um coiote, não era um lince, não era nenhum animal que eu tivesse encontrado em 8 anos de trabalho no interior da floresta. Veio do nordeste, talvez a uns 800 metros de distância, ecoando nas faces das rochas, de modo que era impossível determinar o ponto exato. Peguei meu rádio e consegui falar com Marcy na primeira tentativa, a elevação me dando uma linha de visão clara para o repetidor. Perguntei a ela se algum outro ranger estava trabalhando na área de Chimney Top, se alguém estava fazendo exercícios ou pesquisas de predadores. Ela verificou a programação e voltou com uma resposta negativa. Disse que eu era o único designado para aquele setor. Descrevi o chamado que tinha ouvido e houve uma longa pausa antes que ela respondesse. Ela sugeriu que poderiam ser caçadores usando chamariscos, talvez tentando atrair coiotes ou raposas, ou poderiam ser adolescentes brincando com equipamentos de gravação. Ambas as explicações eram plausíveis, e eu queria acreditar nelas, mas o chamado tinha sido muito alto, muito cru, não o tipo de som que você obteria de um alto-falante portátil ou de um chamarisco comercial de predadores. Agradeci e encerrei a comunicação. Depois fiquei ali ouvindo por mais 10 minutos. Mas a floresta tinha ficado silenciosa novamente. Sem pássaros, sem esquilos, nada. Voltei para minha caminhonete e continuei pela Chimney Top Road até o segundo ponto de acesso, o início de uma trilha que se conecta a uma rede de caminhos não sinalizados, usados principalmente por mochileiros experientes e caçadores locais, que conhecem a área.
O quadro de avisos aqui estava danificado, um dos postes apodrecido na base, e passei 20 minutos substituindo-o por um sobressalente da caçamba da caminhonete, verificando se todos os mapas e folhas de informação estavam atualizados e protegidos do tempo. Enquanto trabalhava, eu continuava olhando para a linha das árvores, procurando por movimento, ouvindo sons. O silêncio era opressivo, denso, e percebi que estava prendendo a respiração sem querer, soltando-a em suspiros curtos a cada 30 segundos. Quando terminei com o quadro de avisos, caminhei os primeiros 100 metros da trilha para verificar se havia árvores caídas ou desmoronamentos. E foi quando encontrei a segunda pegada. Esta estava em um terreno mais macio que a primeira, uma depressão lamacenta perto de um riacho sazonal, e era ainda mais nítida. 40 centímetros, 5 dedos distintos, calcanhar afundado. Fotografei, marquei a localização no meu GPS e tentei me convencer de que 2 pegadas em 2 dias não significavam nada, que poderia ser o mesmo animal se movendo por seu território, que eu não estava sendo seguido. O cheiro voltou no terceiro ponto de acesso, o mais distante na Chimney Top Road, antes que a estrada se torne intransitável até mesmo para veículos com tração nas 4 rodas. Desta vez era avassalador, tão forte que eu realmente engasguei e estava concentrado perto da minha caminhonete. Aproximei-me lentamente, com o spray de urso na mão, examinando debaixo do veículo e ao redor do perímetro. Não havia fonte visível, nenhuma carcaça, nenhum excremento, nada para explicar o fedor. Mas a porta do lado do motorista, que eu sabia que havia trancado, estava ligeiramente entreaberta. A maçaneta estava intacta, o mecanismo da fechadura não mostrava sinais de adulteração, mas a porta estava definitivamente aberta a cerca de 5 centímetros. Abri-a mais e verifiquei o interior. Nada faltava, nada havia sido movido, mas o cheiro lá dentro era ainda mais forte, como se algo tivesse sentado na minha caminhonete, respirando aquele almíscar no estofamento. Verifiquei cada superfície, procurei por pegadas nos tapetes, tentei encontrar qualquer evidência física de intrusão, mas não havia nada exceto o cheiro e o fato impossível da porta destrancada. Entrei, liguei o motor e comecei a descer a Chimney Top Road, dizendo a mim mesmo que faria um relatório sobre possível adulteração de veículo, que levaria a caminhonete para ser verificada pela oficina em Stanton. A estrada desce em uma série de curvas fechadas, serpenteando por uma floresta densa onde a copa das árvores se fecha sobre a cabeça e cria um efeito de túnel. E eu estava indo devagar, atento a desmoronamentos e cascalho solto. Foi quando o vi no meu espelho lateral, acompanhando minha caminhonete a uns 50 metros de distância, movendo-se por entre as árvores paralelamente à estrada, uma forma escura, maciça, movendo-se com um andar saltitante que cobria o terreno mais rápido do que parecia possível. Acelerei, ainda não em pânico, mas definitivamente inquieto, e a forma acelerou também. Contornei uma curva acentuada e tive que diminuir a velocidade. A estrada muito estreita e o penhasco muito íngreme para arriscar ir mais rápido. E quando chequei o espelho novamente, a forma estava mais perto, talvez a uns 30 metros, e eu podia ver o balanço do braço, a maneira como se movia para frente com passadas longas que mal pareciam tocar o chão. Uma pedra atingiu meu para-brisa na próxima curva fechada, uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol, que saiu da floresta à minha esquerda e atingiu o vidro com força suficiente para deixar uma rachadura em forma de estrela. Eu me encolhi, quase perdi o controle da caminhonete e tive que frear para evitar deslizar para a vala. Outra pedra atingiu a porta do passageiro e então uma terceira ricocheteou no teto com um estrondo metálico que fez meus ouvidos zumbirem. Eu estava sendo apedrejado de ambos os lados agora.
pedras voando da floresta em uma saraivada coordenada que não podia ser natural, não podia ser aleatória. Pisei fundo no acelerador e a caminhonete derrapou no cascalho, a traseira deslizando em direção ao penhasco. E por um momento terrível, pensei que ia cair. Então os pneus aderiram e eu disparei para a frente. Pedras ainda atingindo o veículo, o para-brisa desenvolvendo outra rachadura, o espelho do passageiro se estilhaçando em fragmentos de plástico. O ataque parou tão subitamente quanto começou, e eu já estava fora da seção de floresta densa, descendo para uma área mais aberta, onde as árvores eram mais espaçadas, e eu podia ver por 100 metros em todas as direções. Chequei meus espelhos obsessivamente, procurando pela forma, mas não conseguia ver mais nada me seguindo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante, e percebi que estava hiperventilando. Pontos pretos dançando na borda da minha visão. Forcei-me a diminuir a velocidade, a respirar, a focar na mecânica de dirigir. Quando cheguei ao cruzamento com a Tunnel Ridge Road e virei em direção ao centro de visitantes, eram 4h15 da tarde e o sol estava caindo rápido atrás das serras a oeste. Continuei checando os espelhos durante todo o caminho de volta, esperando ver a forma escura novamente, mas a estrada atrás de mim permaneceu vazia. No centro de visitantes, fiquei sentado na minha caminhonete por 15 minutos antes de conseguir entrar. Quando finalmente o fiz, Marcy olhou para mim e perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ela que tinha sofrido um acidente com o veículo, pegado uma estrada ruim e sofrido danos por detritos voadores. Ela queria preencher um relatório de incidente, iniciar a documentação do seguro, mas eu disse que cuidaria disso amanhã, que eu só precisava ir para casa e descansar. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Bati o ponto às 4h43. Fui para casa no meu apartamento em Stanton e passei a noite sentado na minha sala com todas as luzes acesas, pesquisando avistamentos de Bigfoot na Daniel Boone National Forest no meu laptop. Havia dezenas, de décadas atrás. Um trabalhador florestal, em 1987, relatou ter sido perseguido exatamente nesta seção da Chimney Top Road. Um caçador, em 2003, descreveu ter encontrado pegadas maciças perto do mesmo início de trilha que eu havia visitado naquela manhã. Uma família acampando perto de Glady Creek, em 2011, disse que ouviu vocalizações que os fizeram arrumar as coisas no meio da noite e ir embora. Nenhum dos relatos havia sido oficialmente investigado. A maioria havia sido descartada como identificações errôneas ou trotes. Não dormi na noite de quinta-feira e liguei dizendo que estava doente na sexta de manhã, dizendo à central que estava com uma virose estomacal e precisava do dia para me recuperar. Marcy disse que entendia. Me disse para melhorar. E passei o dia no meu apartamento bebendo café e olhando para o para-brisa rachado da minha caminhonete no estacionamento, tentando decidir o que fazer. Eu poderia pedir uma transferência para outro distrito florestal, talvez em algum lugar no oeste onde as florestas fossem mais secas e mais abertas, onde você pudesse ver as ameaças vindo de longe. Eu poderia largar tudo, encontrar um emprego que não exigisse passar dias sozinho em áreas selvagens remotas. Ou eu poderia voltar, terminar minha rotação de patrulha, provar a mim mesmo que não ia deixar o medo destruir uma carreira que levei 8 anos para construir. Na noite de sexta-feira, eu havia tomado minha decisão. Eu voltaria. Eu completaria mais uma patrulha. E eu levaria minha arma pessoal, uma Glock 19 que eu mantinha no console da minha caminhonete, algo que nunca senti necessidade de carregar antes, mas que agora parecia um equipamento essencial. Sábado de manhã, eu estava de volta ao centro de visitantes às 6h30, registrando a rota de patrulha que me levaria novamente à seção norte, desta vez aproximando-me por um ângulo diferente. O plano era acessar a Chimney Top Road pelo leste.
usando uma estrada de serviço florestal que se conectava à rede principal de trilhas perto de Parched Corn Creek, e então seguir para o oeste em direção à área onde eu havia sido seguido 2 dias antes. Marcy perguntou se eu estava me sentindo melhor e eu disse que sim, mentindo com facilidade. E ela me lembrou de fazer o check-in ao meio-dia e às 3 da tarde, como sempre. Garanti a ela que faria. Carreguei minha mochila com suprimentos extras, mais água do que normalmente levaria, baterias adicionais para minha lanterna de cabeça, o kit de primeiros socorros expandido com um torniquete de combate e gás Quick Clot que eu havia encomendado online na noite de sexta. A Glock foi para um coldre de cinto sob a camisa do meu uniforme, 15 balas no carregador, uma na câmara, trava de segurança acionada. Senti-me ridículo carregando-a, como se estivesse me preparando para o combate em vez de uma patrulha de rotina. Mas também me senti mais seguro do que nos últimos dias. A viagem até o ponto de acesso leste levou 40 minutos, serpenteando por pequenas comunidades com nomes como Zachariah e Bald Rock, passando por trailers e pequenas fazendas, onde as pessoas acenavam de suas varandas enquanto eu passava. A estrada de serviço florestal estava em condições decentes, nivelada recentemente, e cheguei rápido ao início da trilha perto de Parched Corn Creek. Estacionei minha caminhonete, fiz uma verificação de rádio com a central e comecei a caminhar para o oeste às 7h50 da manhã. O plano era cobrir cerca de 10 quilômetros de trilha, verificando as condições, documentando as necessidades de manutenção e voltando para minha caminhonete no início da tarde. O tempo estava perfeito, céu limpo, temperatura em torno de 13 graus, vento leve. Deveria ter sido um dia lindo na floresta. Em vez disso, cada som me fazia pular. Cada sombra continha uma ameaça potencial. E eu me pegava tocando o cabo da Glock a cada poucos minutos, me tranquilizando de que ela estava ali. Os primeiros 5 quilômetros foram sem intercorrências. Vi pegadas de cervo, rastros de peru, os sinais normais de atividade da vida selvagem que se esperaria em uma floresta saudável. Verifiquei 2 riachos afluentes para a qualidade da água. Tirei fotos de alguma erosão na trilha que precisaria de atenção antes do inverno e fiz anotações no meu GPS sobre um grande carvalho que havia caído sobre o caminho e exigiria uma equipe com motosserra para limpar. Às 10h30, parei para beber água e comer uma barra de granola, sentado em um tronco caído e ouvindo os sons da floresta. Os pássaros estavam ativos, chapins e citas cantando na copa das árvores, e eu podia ouvir um pica-pau de topete vermelho martelando em algum lugar mais fundo na mata. Parecia normal, parecia seguro, e comecei a relaxar pela primeira vez em dias. Esse foi o meu erro. A árvore começou a balançar às 11h15, exatamente quando eu me aproximava de uma seção da trilha que corre ao longo de uma serra íngreme com uma face de rocha exposta de um lado e uma densa floresta de cicutas do outro. Uma grande árvore morta, um tronco seco de uns 12 metros de altura, de repente balançou violentamente, o tronco inteiro oscilando para frente e para trás, com força suficiente para que eu pudesse sentir a vibração através do chão. Não havia vento. As outras árvores ao redor estavam completamente paradas. E o balanço era rítmico demais, deliberado demais para ser algo natural. Parei de andar e encarei a árvore, observando-a balançar. E então ela parou. Simplesmente parou instantaneamente, como se alguém tivesse virado uma chave. Peguei meu celular para filmar, esperando capturar se o balanço começasse de novo. E foi quando notei que minha bateria estava em 12%. Eu a havia carregado totalmente antes de sair de casa. Mal a usei durante toda a manhã. E não havia motivo para estar tão baixa. Eu tinha a bateria externa, então não estava muito preocupado ainda. Mas era estranho, apenas mais uma coisa que não fazia sentido. Ouvi os passos 5 minutos depois. Impactos pesados vindo da floresta de cicutas à minha esquerda.
paralelos à minha posição na trilha. Não estavam tentando ser silenciosos. Cada passo era deliberado, alto, o som de algo maciço se movendo pela vegetação rasteira, sem se preocupar com a furtividade. Parei de andar e os passos pararam. Comecei a andar e eles começaram de novo, acompanhando meu ritmo exatamente, mantendo-se a uns 40 metros dentro da floresta, onde a vegetação era densa demais para enxergar. Aumentei minha velocidade, passando de uma caminhada para uma corrida leve, e os passos aceleraram também, agora um pouco à minha frente, cortando o ângulo, movendo-se em direção à trilha. Parei novamente e saquei a Glock, segurando-a baixa contra minha perna. Trava de segurança desativada agora, dedo fora do guarda-mato como fui treinado. Meu rádio estava preso ao meu cinto e eu o peguei com a mão esquerda, acionei o microfone e chamei por Marcy. Estática. Nada além de estática. Eu estava em uma seção da trilha que deveria ter boa cobertura de rádio. Elevação alta o suficiente com linha de visão clara para múltiplos repetidores. Mas tudo o que consegui foi chiado e fragmentos ocasionais de palavras que poderiam ser de outro canal vazando. Tentei meu celular, mas a bateria agora estava em 6% e não mostrava sinal. Apesar de estar em uma área onde eu tinha 3 barras no início da semana. A bateria externa deveria ter ajudado, então a tirei da minha mochila e conectei o celular, mas o indicador de carga não acendeu. Verifiquei o visor de LED da bateria e ele mostrava carga total, 4 barras, energia de sobra, mas nada estava sendo transferido para o celular. Eu estava efetivamente isolado, sem rádio, sem celular, a 5 quilômetros da minha caminhonete e sozinho com algo que agora se movia pela floresta diretamente em minha direção. Comecei a andar de novo, mais rápido agora, quase correndo, indo para o oeste em direção ao ponto onde esta trilha cruzava com a Chimney Top Road, cerca de 2,5 km à frente. Os passos mantinham um ritmo, às vezes atrás de mim, às vezes à frente, às vezes tão perto da trilha que pensei que finalmente veria o que os estava fazendo. Mas nunca vi, apenas movimento na vegetação, galhos se movendo, folhas se agitando e sempre aquela sensação de massa, de algo muito maior que um humano abrindo espaço. O cheiro me atingia em ondas, aquele mesmo almíscar denso, e meus olhos lacrimejavam tanto que eu tinha que continuar limpando-os para ver claramente. Eu estava correndo agora, sem me importar com a aparência, sem me importar com protocolo ou treinamento, ou em manter a compostura, apenas focado em chegar à estrada, em chegar a terreno aberto, em fugir da coisa que estava me caçando pela floresta. Saí da linha das árvores para a Chimney Top Road às 11h58, meus pulmões ardendo, minhas pernas tremendo, e imediatamente virei para o sul em direção aonde eu sabia que minha caminhonete estava estacionada, a cerca de 5 quilômetros pela estrada. Correr no cascalho era mais fácil do que correr na trilha, e eu podia ver mais longe. Podia avistar ameaças vindo de longe. Mas também significava que eu estava exposto, visível da floresta de ambos os lados, e me senti como um alvo se movendo por uma galeria de tiro. Mantive a Glock na mão direita, o rádio na esquerda, tentando o microfone a cada 100 metros, e não obtendo nada além de estática. O sol estava diretamente acima agora, hora do meio-dia. E eu deveria estar fazendo o check-in com a central. Deveria estar relatando minha posição e status. Em vez disso, eu estava correndo por uma estrada de serviço florestal deserta, armado, aterrorizado, perseguido por algo que eu não conseguia identificar e talvez não conseguisse parar nem com 15 balas de 9 milímetros. Uma pedra passou voando sobre minha cabeça e se chocou contra a estrada 5 metros à minha frente. Uma pedra facilmente do tamanho de uma toranja que atingiu com força suficiente para lascar o cascalho e levantar poeira. Não parei, não diminuí a velocidade.
Apenas alterei minha trajetória para evitar onde ela caiu e continuei correndo. Mais pedras vieram. Uma barragem da floresta à minha esquerda. E eu zigue-zagueei, tentando apresentar um alvo em movimento, me perguntando se o que quer que estivesse as atirando tinha mira boa o suficiente para realmente me acertar, ou se isso era apenas intimidação. Uma pedra atingiu meu ombro. Não um golpe direto, mas perto o suficiente para me girar um pouco, e senti o impacto irradiar pelo meu braço, os músculos ficando dormentes momentaneamente. Outra pedra atingiu minha mochila, um impacto tão forte que tropecei para a frente e quase caí. Me equilibrei, continuei em movimento e percebi que estava gritando. Um grito sem palavras, dando voz ao terror que vinha se acumulando por 5 dias. O ataque veio em uma travessia de drenagem, onde a estrada desce para vadear um riacho sazonal. O cascalho dando lugar a um leito rochoso, exposto que estava molhado e escorregadio, pelo fluxo constante de água. Eu estava focado em onde pisava, tentando não escorregar, e não o vi chegar. O impacto me atingiu pelo lado esquerdo, algo maciço e se movendo rápido, que me acertou como uma bola de demolição e me arremessou por quase 2 metros no ar. Aterrissei com força no leito rochoso, meu ombro direito absorvendo a maior parte do impacto, e senti algo ceder lá dentro, uma terrível sensação de rangido, seguida por uma dor tão intensa que quase desmaiei. A Glock voou da minha mão e tilintou sobre as rochas, parando no riacho onde a corrente imediatamente começou a puxá-la. Tentei me levantar e não consegui, meu braço direito completamente inútil, pendurado em um ângulo errado que meu cérebro não conseguia processar. Estava de pé sobre mim e eu finalmente podia vê-lo claramente, sem vegetação bloqueando a visão, sem distância para suavizar os detalhes. 2,70 metros de altura, possivelmente mais, com ombros tão largos que pareciam impossíveis, braços que pendiam além de seus joelhos e um rosto que era simultaneamente humano e totalmente alienígena. Olhos escuros, fundos sob uma arcada supraciliar pesada, me observando com uma inteligência que era de alguma forma pior do que se fosse puramente animal. O rosto era chato, mais largo que o de qualquer humano, coberto por um pelo escuro que parecia grosso e emaranhado, e quando abriu a boca, pude ver dentes, grandes e amarelados, em uma estrutura de mandíbula que poderia facilmente esmagar ossos. O cheiro era avassalador a essa distância, não apenas almíscar, mas algo mais profundo, algo orgânico e errado, e eu engasguei com ele, sentindo o gosto de Billy. Fez um som, um ronco baixo que eu mais senti do que ouvi, e então estendeu a mão em minha direção com uma mão maciça. Os dedos eram grossos, com o que pareciam ser unhas, mas mais escuras e mais pesadas. E eu podia ver que a palma era calejada, coberta por sulcos de pele endurecida. Tentei me mover, rolar para longe, mas meu corpo não estava respondendo, o choque e a dor travando meus músculos. A mão agarrou minha jaqueta pelo colarinho e me levantou. Literalmente me levantou completamente do chão com um braço. E eu estava cara a cara com ele, perto o suficiente para ver os pelos individuais em seu rosto, perto o suficiente para sentir seu hálito, que era quente, fétido e errado. Ele me sacudiu, não violentamente, mas deliberadamente, do jeito que você sacode um pote para ver o que tem dentro, e então me jogou. Atingi o chão a quase 4 metros de distância. Caí sobre meu ombro ferido, e a dor foi tão absoluta que eu desmaiei, apenas por alguns segundos. E quando voltei a mim, estava olhando para o céu, observando as nuvens passarem, me perguntando de forma abstrata se eu estava morrendo. Eu podia ouvi-lo se movendo, passos pesados no leito rochoso, e consegui virar a cabeça para vê-lo parado na beira do riacho, olhando para minha Glock, onde ela havia se acomodado contra algumas pedras na água rasa. Ele se abaixou e pegou a arma,
segurando-a em sua mão maciça, virando-a como se estivesse examinando um galho interessante. Por um momento, pensei que ele poderia tentar usá-la. Poderia apontá-la para mim e puxar o gatilho, mas em vez disso, ele apenas olhou para a arma por mais alguns segundos e depois a jogou de volta no riacho. Então, ele se virou e entrou na floresta, movendo-se com aquele mesmo passo largo que eu tinha visto antes. E em segundos, ele havia desaparecido completamente na vegetação. Fiquei ali deitado pelo que poderiam ter sido 10 minutos ou 1 hora, o tempo perdendo o significado, e eventualmente consegui rolar para o meu lado esquerdo. Meu braço direito estava definitivamente deslocado, a articulação do ombro completamente separada, e quando tentei movê-lo, a dor foi cegante. Meu rádio ainda estava preso ao meu cinto, milagrosamente intacto, e consegui acionar o microfone com a mão esquerda. Estática no início, e então a voz de Marcy surgindo, perguntando minha posição, perguntando se eu estava bem. Tentei falar, mas nada saiu no começo, minha garganta fechada pelo choque e pelo medo. Na segunda tentativa, consegui coachar que precisava de ajuda, que estava ferido na Chimney Top Road, perto da drenagem de Parched Corn Creek, e se ela poderia enviar alguém, por favor, enviar qualquer um. Ela estava fazendo perguntas, querendo saber o que aconteceu, que tipo de ferimento, se eu conseguia andar, mas eu não conseguia formar respostas coerentes. Apenas continuei repetindo que precisava de ajuda, que algo havia me atacado, e eventualmente ela disse que estava despachando os serviços de emergência, que alguém estava vindo, para eu ficar no rádio com ela. Tentei ficar consciente. Tentei continuar falando, mas continuei divagando, a dor e o choque me puxando para baixo. Em algum momento, ouvi um motor, e depois vozes, e então, mãos me levantando, me colocando em uma prancha, me carregando para uma ambulância. Alguém me perguntou o que me atacou e eu disse que não sabia, que não conseguia identificar. E eles perguntaram se era um urso, e eu disse talvez. Mais fácil dizer talvez do que tentar explicar o que eu realmente tinha visto. O hospital em Lexington me manteve por 2 dias, tratando o ombro deslocado, verificando se havia ferimentos internos, fazendo exames para garantir que eu não tinha nenhuma fratura que eles não tivessem visto. O médico que colocou meu ombro no lugar perguntou como eu o havia machucado, e eu disse a ele que havia caído durante uma patrulha, o que era tecnicamente verdade. Ele perguntou se eu havia batido a cabeça e eu disse que achava que não. E ele pediu uma tomografia computadorizada de qualquer maneira, só para ter certeza. Tudo voltou normal, sem concussão, sem sangramento. Apenas o ferimento no ombro e extensas contusões nas minhas costelas e costas. Eles me deram alta na segunda-feira à tarde com o braço na tipóia, uma receita de analgésicos e instruções para retornar à ortopedia em 2 semanas. O Forest Service me colocou em licença administrativa, enquanto se aguardava uma investigação sobre o incidente. O supervisor regional e a representante do RH me pediram para fornecer um relato detalhado do que aconteceu, e eu sentei naquela sala de conferências tentando descobrir como explicar sem parecer louco. Eu disse a eles que havia encontrado um animal desconhecido em patrulha, que ele havia me atacado perto de uma travessia de riacho e que eu havia sofrido ferimentos durante o encontro. Eles perguntaram que tipo de animal e eu disse que não conseguia identificar. Aconteceu muito rápido. Eu estava focado em sobreviver, não em documentar. Eles perguntaram se eu havia disparado minha arma de fogo e eu disse que não, que havia perdido o controle dela durante o ataque e que provavelmente ainda estava no local. Eles perguntaram se eu queria registrar um relatório de incidente formal e eu disse que sim. E passei 3 horas escrevendo a versão mais higienizada dos eventos que consegui construir, removendo qualquer menção a comportamento de perseguição,
qualquer referência a movimento bípede, qualquer detalhe que pudesse fazê-los pensar que eu não era confiável. Eles enviaram uma equipe de recuperação para encontrar minha Glock, e a encontraram exatamente onde eu disse que estaria, no riacho perto da travessia de drenagem na Chimney Top Road. A arma estava danificada pela água, mas recuperável, e a balística confirmou que não havia sido disparada. Eles também encontraram evidências do ataque, cascalho revirado, meu sangue nas rochas, mas nenhuma pegada, nenhuma amostra de pelo, nada que indicasse qual espécie havia sido responsável. O relatório oficial listou o incidente como um encontro com vida selvagem desconhecida, recomendou que eu completasse um treinamento de segurança adicional e sugeriu que eu poderia me beneficiar de algum aconselhamento para processar o trauma. Aceitei todas as suas recomendações sem discutir. Não contei a eles sobre as fotos no meu celular, a imagem borrada da travessia do riacho dias antes, porque meu celular havia morrido completamente em algum momento durante o ataque e, mesmo depois de carregá-lo no hospital, a galeria de fotos mostrava arquivos corrompidos. Tudo daquela semana havia desaparecido. O Lexington Herald Leader enviou uma repórter para me entrevistar 2 semanas após o incidente. Ela era jovem, entusiasmada, claramente esperando por uma história dramática sobre um ranger atacado por um urso ou talvez um puma. Dei a ela a versão oficial, encontro com vida selvagem desconhecida. Não consegui identificar a espécie, recuperado dos meus ferimentos e ansioso para voltar ao trabalho. Ela perguntou se eu tinha ficado com medo e eu disse que sim. Qualquer um ficaria. Ela perguntou se eu voltaria ao campo e hesitei o tempo suficiente para que ela notasse. E vi seus olhos se aguçarem com interesse. Então eu disse que claro que voltaria. É meu trabalho. Esses incidentes são raros e eu apenas tive azar. Ela me agradeceu pelo meu tempo e foi embora. E 2 dias depois, ela me enviou um e-mail para dizer que o jornal havia decidido não publicar a história. Não havia detalhes concretos suficientes para torná-la notícia. Agradeci e deletei o e-mail. 6 meses se passaram. Concluí o treinamento de segurança, participei de 4 sessões de aconselhamento, onde falei sobre ansiedade geral e estresse, sem mencionar os detalhes específicos que me levariam a uma avaliação psiquiátrica, e voltei ao trabalho em uma função administrativa. Eles me ofereceram posições de campo, mas eu recusei, dizendo que estava gostando do ambiente de escritório, do horário regular, da chance de trabalhar em políticas e planejamento em vez de patrulhas diárias. Marcy sabia que eu estava mentindo, mas não insistiu. Ela tinha visto o olhar em meus olhos quando voltei daquele incidente. Tinha ouvido o tom da minha voz durante aquela chamada de rádio, quando implorei por ajuda, e ela entendeu que algo havia quebrado dentro de mim na Chimney Top Road. O homem de Ohio me ligou às 2 da manhã de uma terça-feira de maio. Ele disse que seu nome era Robert e que ele administrava um site dedicado a documentar encontros com criptídeos, especificamente avistamentos de Sasquatch na região dos Apalaches. Ele tinha ouvido falar do meu incidente por canais que não especificou e queria saber se eu estaria disposto a compartilhar a história real, não a versão higienizada que dei ao Forest Service e ao jornal. Eu deveria ter desligado. Deveria ter bloqueado o número dele e voltado a dormir. Em vez disso, fiquei na linha e contei tudo a ele. As pegadas, o cheiro, o comportamento de perseguição, o arremesso de pedras, o ataque direto, o rosto que vi quando ele me segurou pela minha jaqueta. Falei por 90 minutos, e ele ouviu sem interromper. E quando terminei, ele perguntou se poderia publicar meu relato em seu site. Eu disse que sim. A história foi publicada 3 semanas depois, sob o título Ranger do Forest Service perseguido e atacado por Sasquatch na Daniel Boone National Forest. Robert havia verificado tudo o que podia, confirmando meu emprego no Forest Service,
confirmando a linha do tempo do meu ferimento através de solicitações FOIA de relatórios de incidentes, até mesmo rastreando dados meteorológicos daquela semana para confirmar as condições que eu havia descrito. A resposta foi imediata e avassaladora. Em 48 horas, o artigo havia sido compartilhado milhares de vezes nas redes sociais, fóruns de criptozoologia, sites paranormais. Recebi e-mails de pesquisadores, de outras testemunhas, de pessoas me chamando de mentiroso e pessoas me chamando de corajoso. O Forest Service não respondeu oficialmente, mas fui chamado para uma reunião com o supervisor regional, onde ele sugeriu fortemente que eu considerasse se esse tipo de publicidade era útil para minha carreira ou para a reputação da agência. Eu ainda trabalho para o Forest Service, mas não estive em campo desde aquele dia de novembro. Processo licenças, atualizo mapas de trilhas, atendo telefones e e-mails do público. Moro em um apartamento em Lexington agora. Não consegui ficar em Stanton depois de tudo o que aconteceu, perto demais da floresta, muitas janelas com vista para as linhas das árvores. Não faço mais caminhadas, não pisei em uma trilha em 4 anos. Às vezes, passo de carro pela entrada da Red River Gorge Geological Area, a caminho de visitar minha irmã em Winchester, e tenho que desviar o olhar. Tenho que me concentrar na estrada à frente, porque se eu me permitir olhar para aquelas serras, aquelas florestas, começo a entrar em pânico. Começo a sentir como se algo estivesse me observando das sombras. Os pesadelos são menos frequentes agora, mas não pararam. Sonho em ser levantado, em olhar naqueles olhos e ver inteligência me encarando de volta, com o cheiro e o som do meu próprio grito. Sonho com o momento em que ele jogou minha arma de volta no riacho, o descarte casual da arma que deveria me proteger, a demonstração de que eu nunca fui realmente uma ameaça. Acordo com o coração acelerado, o ombro doendo onde ainda não sarou direito, e fico sentado na minha sala com as luzes acesas até o amanhecer começar a se infiltrar pelas persianas. Minha terapeuta diz que é TEPT, diz que é normal após um encontro traumático com a vida selvagem, e eu a deixo acreditar que foi só isso. Ela não precisa saber que o que me atacou não era apenas vida selvagem. Não era apenas um animal defendendo seu território. Era outra coisa, algo que existe nos espaços entre o que reconhecemos e o que fingimos que não é real. As pessoas às vezes me perguntam se eu acredito em Bigfoot, se acho que o Sasquatch é real. E nunca sei como responder. Crença implica fé, implica aceitar algo sem evidências. E o que eu tenho não é crença, é conhecimento. É a certeza que vem da experiência direta, de ser caçado, pego e solto por algo que escolheu me deixar viver. Não sei por que me deixou ir. Talvez eu não valesse o esforço para matar. Talvez eu fosse apenas um aviso para outros humanos que se aproximaram demais de qualquer território em que eu havia entrado. Talvez estivesse curioso sobre as ferramentas que eu carregava, a caminhonete que eu dirigia, o rádio que usei para pedir ajuda. Nunca saberei, e essa incerteza é quase pior que o próprio ataque. O Forest Service ainda recebe relatos da Daniel Boone National Forest, da área de Red River Gorge, das seções remotas ao longo da Chimney Top Road. Caminhantes que ouvem vocalizações que não conseguem explicar. Caçadores que encontram pegadas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Famílias que sentem um cheiro em seus acampamentos que as faz arrumar as malas no meio da noite. A maioria desses relatos nunca é formalmente documentada, apenas arquivada em gavetas ou descartada durante chamadas de rádio. Os que são registrados são rotulados como atividade de vida selvagem desconhecida e arquivados sem investigação adicional. Ninguém quer admitir o que pode estar vivendo naquelas florestas. Ninguém quer reconhecer que ainda existem coisas que não entendemos, não controlamos, não podemos explicar com nossos guias de campo e nossas classificações científicas. Vi algo online no mês passado
Uma foto de uma câmera de trilha de um caçador perto de Parched Corn Creek, mostrando uma figura escura ao fundo de um quadro que deveria capturar o movimento de cervos. A figura era maciça, ereta, movendo-se entre as árvores com um comprimento de passada que não poderia ser humano. O caçador apostou pedindo ajuda para a identificação, e em poucas horas o tópico estava cheio de comentários dizendo que era um toco de árvore, uma sombra, uma pessoa fantasiada, qualquer coisa, exceto o que obviamente era. Eu não comentei, apenas salvei a imagem no meu disco rígido, adicionei-a à pasta, onde guardo todas as outras evidências que coletei nos últimos 4 anos, as dezenas de relatos de avistamentos, fotos de pegadas e gravações de áudio que as pessoas compartilham em fóruns e sites dedicados a provar algo que a maior parte do mundo se recusa a reconhecer. Meu ombro ainda dói quando chove. Uma dor profunda na articulação, onde o deslocamento danificou a cartilagem que nunca se curou completamente. Os médicos dizem que é artrite se instalando precocemente, agravada pelo trauma, e sugeriram opções cirúrgicas que poderiam reduzir a dor. Continuo adiando. Parte de mim quer manter a dor, quer o lembrete físico do que aconteceu, porque a memória se desvanece e o terror perde sua intensidade com o tempo, e eu tenho o pavor de esquecer, de me convencer de que não foi real, de voltar para aquelas florestas despreparado, porque me permitia acreditar que foi apenas um pesadelo. A dor me mantém honesto, me mantém longe das trilhas, me mantém seguro no meu apartamento, onde a única natureza selvagem que encontro é o pequeno parque do outro lado da rua, onde corredores correm e pessoas passeiam com seus cães à luz do dia. Recebi um e-mail, na semana passada, de outro ranger. Alguém que eu nunca conheci que trabalha em um distrito diferente, perguntando se eu estaria disposto a falar sobre o que aconteceu comigo. Ele disse que também teve um encontro, algo que não conseguia explicar. Algo que o seguiu por uma seção remota da Jefferson National Forest e deixou evidências que ele não conseguia racionalizar. Ele disse que leu meu relato no site de Robert e que isso lhe deu coragem para admitir que o que ele experimentou não era apenas estresse, imaginação ou identificação errônea. Ainda não respondi. Parte de mim quer ajudá-lo, quer compartilhar o que aprendi sobre como lidar com esse tipo de trauma, sobre viver com um conhecimento que o isola das pessoas que não experimentaram o que nós experimentamos. Mas outra parte de mim sabe que responder significa reconhecer uma comunidade de pessoas que viram o que eu vi. E esse reconhecimento torna tudo mais real, mais difícil de compartimentalizar, impossível de descartar como uma anomalia singular. O Forest Service está contratando para posições de campo novamente, abrindo vagas para rangers experientes, para preencher os distritos remotos que têm dificuldade em manter pessoal. Eles enviaram os anúncios de emprego para o meu e-mail de trabalho automaticamente, parte da lista de distribuição interna na qual ainda estou, e uma das vagas é para o Stanton Ranger District, cobrindo o mesmo território que eu costumava patrulhar. O salário é mais alto agora. Eles estão oferecendo bônus de retenção e benefícios aprimorados, tentando atrair pessoas dispostas a trabalhar em condições de interior por semanas a fio. Olhei para o anúncio por 10 minutos antes de deletá-lo, sabendo que nunca me candidataria, sabendo que nunca voltaria para aquelas florestas, não importa o quanto me oferecessem para pagar. A pessoa que pegar esse emprego não saberá no que está se metendo. Eles receberão o briefing padrão sobre ursos, clima e segurança dos visitantes, mas ninguém lhes contará sobre as pegadas, as vocalizações ou os relatórios que são arquivados e esquecidos. Eles aprenderão da maneira mais difícil, se tiverem azar, ou passarão anos lá sem incidentes, sem nunca saber o quão perto chegaram de encontrar algo que mudaria tudo o que pensavam saber
sobre a natureza selvagem. Mantenho as luzes acesas mais do que deveria, aumentando minha conta de luz, incapaz de dormir na escuridão completa mais. Mantenho meu celular carregado, mantenho os números de emergência programados, mantenho o volume alto para ouvir se alguém ligar no meio da noite. Verifico as fechaduras das minhas portas 2 vezes antes de dormir. Verifico se as janelas estão seguras. Arrumo meus móveis para ter linhas de visão claras para todos os pontos de entrada do meu apartamento. Minha irmã diz que sou paranoico. Diz que preciso superar o que aconteceu e focar em reconstruir minha vida. Mas ela não estava lá. Ela não viu o que eu vi. Não sentiu como foi ser erguido no ar por algo que poderia ter me matado tão facilmente quanto eu mataria uma mosca. Ela não entende que eu reconstruí minha vida, que esta existência cuidadosa que construí é a reconstrução. É a versão do normal que consigo gerenciar depois do que aconteceu na Chimney Top Road. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, abro mapas da Daniel Boone National Forest no meu computador, traçando as trilhas que costumava patrulhar, lembrando como era me sentir confiante naquelas matas, andar por aquela natureza selvagem sem medo. Aumento o zoom na Chimney Top Road e encontro o ponto exato onde a drenagem cruza, onde fui atacado, e tento reconciliar o terror daquela memória com as pacíficas imagens de satélite que não mostram nada além de árvores, cascalho e água. A floresta parece benigna de cima, parece segura, parece o tipo de lugar onde as pessoas vão para escapar do estresse da vida moderna e se reconectar com a natureza. Mas eu sei o que vive naquelas sombras. Sei o que se move por aquela vegetação, quando os caminhantes, os turistas e os rangers não estão por perto. Eu sei que compartilhamos essas florestas com algo que não entendemos, algo que tolera nossa presença na maior parte do tempo, mas ocasionalmente nos lembra que não somos os predadores de topo que pensamos ser. O tecido cicatricial no meu ombro repuxa quando pego coisas em prateleiras altas, limitando minha amplitude de movimento de maneiras que a fisioterapia não conseguiu corrigir totalmente. A fisioterapeuta diz que talvez eu nunca recupere a mobilidade total, que o dano foi muito grave, o deslocamento muito violento. Ela me ensinou exercícios para manter a função que tenho, me mostrou como adaptar meus movimentos para minimizar a dor, mas há alguns movimentos que simplesmente não consigo mais fazer. Não consigo levantar meu braço direito acima da altura do ombro sem ajuda. Não consigo arremessar objetos com qualquer precisão ou força. Não consigo fazer uma flexão ou barra adequadamente. Não consigo levantar nada pesado sem que meu ombro ameace ceder. Essas limitações parecem marcadores permanentes do que aconteceu, evidências físicas que não posso ignorar ou racionalizar. Toda vez que tento pegar algo e sinto aquele puxão agudo do tecido cicatricial, estou de volta àquela travessia rochosa, sentindo o meu ombro se separar enquanto atinjo o chão. Não conto mais às pessoas sobre o encontro, a menos que perguntem especificamente. E a maioria das pessoas não pergunta. Elas veem a tipóia que usei por meses, ouvem que tive um incidente com a vida selvagem durante a patrulha e preenchem as lacunas com suas próprias suposições sobre ursos ou talvez um alce agressivo. Eu as deixo. É mais fácil do que tentar explicar o que realmente aconteceu. Mais fácil do que ver seus rostos mudarem quando digo que foi outra coisa, algo que não se encaixa em sua compreensão do que são os animais que existem nas florestas americanas. Nas poucas vezes que tentei compartilhar a história completa com pessoas que não estavam interessadas em criptozoologia, vi o ceticismo, o aceno de cabeça educado, que na verdade significa que eles acham que estou mentindo ou delirando. Então, parei de tentar. Guardo a verdade para os fóruns online, para as pessoas que tiveram seus próprios encontros e não precisam ser convencidas de que algo desconhecido vive nessas montanhas. Robert ainda me liga ocasionalmente.
perguntando se tive algum encontro subsequente, se ouvi algum novo relato da área de Daniel Boone, se eu estaria disposto a ser entrevistado para um documentário que alguém está fazendo sobre o Sasquatch nos Apalaches. Eu geralmente recuso, mas às vezes digo que sim, e acabo conversando com cineastas, podcasters ou pesquisadores que querem adicionar meu relato à sua coleção de testemunhos. Essas entrevistas sempre parecem estranhas, sentado na frente de uma câmera ou microfone e recontando a experiência mais aterrorizante da minha vida para pessoas que nunca conheci e que podem usar minhas palavras para entreter um público que não acredita realmente no que estou dizendo. Mas eu as faço mesmo assim, porque toda vez que alguém ouve minha história e começa a questionar o que pensa que sabe sobre o mundo natural, é mais uma pessoa que pode ser um pouco mais cuidadosa ao se aventurar na natureza selvagem. Mais uma pessoa que pode sobreviver ao seu próprio encontro porque levou os avisos a sério. O Forest Service fez uma festa de aposentadoria para Marcy no mês passado, e eu voltei para Stanton para isso, a primeira vez que estive na área em mais de um ano. O centro de visitantes parecia exatamente o mesmo. Os mesmos quadros de avisos, com os mesmos mapas de trilhas, o mesmo estacionamento onde eu costumava entrar todas as manhãs para o trabalho. Fiquei por cerca de 1 hora, tendo conversas constrangedoras com ex-colegas que não sabiam o que me dizer, e depois fui embora antes que alguém pudesse perguntar se eu sentia falta do trabalho de campo, se eu já pensei em voltar para o serviço de patrulha. Ao ir embora, passei pelo desvio para Chimney Top Road e minhas mãos começaram a tremer no volante. Minha respiração ficou curta e rápida e tive que parar em um posto de gasolina a 8 quilômetros da rodovia para me acalmar. Levei 20 minutos de exercícios de respiração antes de me sentir estável o suficiente para dirigir novamente. E mesmo assim, peguei o caminho mais longo de volta para Lexington, evitando qualquer estrada que passasse muito perto da fronteira da floresta. Às vezes me pergunto se ainda está lá, se a coisa que me atacou ainda está se movendo por aquelas florestas, ainda perseguindo caminhantes e rangers que se aventuram longe demais das trilhas marcadas. Me pergunto se pensa em mim da mesma forma que penso nela, se aquele encontro significou algo para ela, ou se eu fui apenas mais um humano entre milhares que ela observou ao longo de sua vida. Me pergunto se foi vista por outros desde aquele dia, se há novos relatórios sendo arquivados e descartados, novas testemunhas sendo informadas de que identificaram mal um urso ou imaginaram coisas no estresse do momento. Me pergunto se mais alguém foi atacado, se eu fui o último ou apenas o mais recente em uma longa série de encontros que nunca são publicamente reconhecidos. Essas perguntas me mantêm acordado algumas noites, circulando em minha mente sem resolução, porque não há como obter respostas sem voltar para aquelas florestas, e isso é algo que sei que nunca farei. Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse tudo. Disse que documentar a experiência poderia me ajudar a processar o trauma e seguir em frente. Tentei algumas vezes, sentado no meu computador e digitando a sequência de eventos, mas sempre travava no momento do ataque, incapaz de encontrar palavras que capturassem como foi ser levantado do chão por algo tão forte, tão deliberado. A versão escrita sempre parecia incompleta, higienizada, faltando o terror visceral que ainda me acorda algumas noites em um suor frio com o coração martelando e o ombro latejando. Então parei de tentar escrever como terapia e, em vez disso, comecei a gravar memorandos de voz no meu celular, fluxos de consciência brutos e não editados, onde descrevo o que lembro sem tentar torná-lo coerente ou publicável. Essas gravações são apenas para mim, salvas em uma pasta protegida por senha no meu computador, um seguro contra o dia em que minha memória começar a falhar e eu precisar me lembrar por que fiz as escolhas que fiz, por que desisti de uma carreira que amava
para sentar em um escritório e atender telefones. Os "e se" são a pior parte. A espiral constante de autoquestionamento que minha terapeuta chama de ruminação. E se eu tivesse pegado uma trilha diferente naquele primeiro dia? E se eu tivesse ligado, dizendo que estava doente na manhã do ataque? E se eu tivesse corrido mais rápido ou lutado mais? Ou não tivesse derrubado minha arma quando fui atingido? E se eu nunca tivesse sido transferido para o distrito de Stanton? Nunca tivesse trabalhado na Daniel Boone National Forest? Nunca tivesse aprendido que essas coisas existem? Eu seria mais feliz na minha ignorância, ainda fazendo caminhadas nos fins de semana, ainda planejando viagens para o interior, ainda acreditando que a natureza selvagem era um lugar que eu entendia e podia navegar com segurança. Ou eu teria tido meu encontro em outro lugar, em outra floresta, com outra criatura que me teria ensinado a mesma lição sobre o lugar da humanidade na ordem natural. Não sei, e nunca saberei, e essa incerteza é parte do fardo que carrego agora. Existem grupos de apoio online para pessoas que tiveram encontros paranormais, fóruns onde testemunhas compartilham suas experiências e tentam ajudar umas às outras a lidar com as consequências psicológicas. Eu frequento alguns desses espaços, lendo posts de pessoas que viram coisas que não conseguem explicar, que foram informadas de que são loucas, mentirosas ou que buscam atenção quando tentaram compartilhar suas histórias. Algumas delas estão claramente inventando coisas, criando narrativas elaboradas para ganhar pontos na internet. Mas outras, você pode dizer que são genuínas. Você pode ver na maneira como escrevem, nos detalhes específicos que parecem reais demais para serem ficção, no trauma persistente que transparece em suas palavras. São para esses posts que às vezes respondo, oferecendo apoio, compartilhando partes da minha própria experiência, tentando ajudá-los a entender que não estão sozinhos, que o que viram foi real, mesmo que ninguém mais acredite neles. É o mais próximo que chego de uma comunidade agora. Essas interações anônimas com estranhos que cruzaram a mesma linha que eu cruzei, que sabem como é viver com um conhecimento que o isola de todos que não experimentaram o que nós experimentamos. As cicatrizes físicas desapareceram, os hematomas nas minhas costelas e costas há muito amarelaram e sumiram. Mas meu ombro ainda mostra a evidência se você souber o que procurar. A articulação está ligeiramente diferente de como era antes, a cartilagem danificada, criando uma assimetria sutil, que é visível quando estou sem camisa. Minha amplitude de movimento é limitada de maneiras específicas, restrições que um médico poderia medir e documentar, mas que a maioria das pessoas não notaria em uma interação normal. São as cicatrizes invisíveis que causam mais problemas, a maneira como me encolho com certos sons, a maneira como não consigo tolerar estar em áreas arborizadas depois de escurecer, a maneira como me posiciono nos cômodos para sempre poder ver as saídas. Esses comportamentos provavelmente parecem paranoicos para pessoas que não conhecem minha história, que não ouviram a história completa do que aconteceu comigo. Mas eles fazem sentido para mim, parecem necessários, e minha terapeuta parou de tentar desafiá-los como mecanismos de enfrentamento desadaptativos. Ela entende agora que alguns traumas não se resolvem, não cicatrizam de forma limpa, não permitem que você volte a ser quem era antes. Vi um documentário no ano passado sobre pessoas que sobreviveram a ataques de predadores, entrevistas com indivíduos que foram atacados por ursos ou perseguidos por pumas e viveram para contar. O fio condutor de todas as suas histórias era uma mudança fundamental em como se relacionavam com a natureza selvagem. Uma perda de inocência sobre seu lugar na hierarquia natural.
Uma mulher que foi atacada por um urso pardo no Alasca disse que nunca mais conseguiria olhar para as florestas da mesma maneira, que em todos os lugares que ia agora, ela calculava rotas de fuga e vetores de ameaça, incapaz de simplesmente apreciar a beleza dos lugares selvagens. Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Senti aquele reconhecimento no fundo dos meus ossos. E pela primeira vez desde o meu encontro, senti algo como solidariedade com outros sobreviventes. Somos um clube pequeno, aqueles de nós que cruzaram essa linha, e nos reconhecemos, embora raramente falemos abertamente sobre o que nos une. O que mais me incomoda é saber que ainda está lá fora, que o que quer que tenha me atacado na Chimney Top Road continua a existir naquelas florestas. Continua a encontrar caminhantes, caçadores e rangers que não têm ideia com o que estão compartilhando a mata. Penso em ligar para o Forest Service às vezes, exigindo que coloquem placas de aviso ou fechem certas trilhas, ou pelo menos reconheçam os relatos que chegam todos os anos. Mas sei como isso seria. Como tratariam minhas preocupações como evidência de problemas de saúde mental contínuos. Como provavelmente sugeririam que eu tirasse mais licença ou considerasse a aposentadoria antecipada. Então, fico em silêncio. Guardo minhas preocupações para mim mesmo e espero que ninguém mais tenha que aprender o que eu aprendi. Tenha que sobreviver ao que eu sobrevivi. Mas sei que isso provavelmente é ingênuo, que em algum lugar na Daniel Boone National Forest, provavelmente agora mesmo, alguém está tendo seu próprio encontro, vendo algo que mudará sua compreensão da realidade, tornando-se outra pessoa que sabe a verdade e nunca poderá desaprendê-la. A última vez que falei com Robert, do blog de criptídeos, ele me perguntou se eu consideraria voltar, talvez com uma equipe de pesquisa, tentando documentar o que me atacou com equipamento adequado e metodologia científica. Eu disse a ele que absolutamente não. Disse a ele que não há quantia de dinheiro ou credibilidade científica que me convenceria a retornar àquelas florestas. Ele disse que entendia, mas eu podia ouvir a decepção em sua voz. Podia dizer que ele esperava que eu fosse diferente, mais corajoso, disposto a buscar provas, correndo o risco de outro encontro. Mas não sou um pesquisador, um criptozoólogo ou alguém movido pela curiosidade para buscar o desconhecido. Sou apenas alguém que sobreviveu a algo terrível e não quer nada mais do que nunca experimentar algo parecido novamente. Isso não é covardia, embora eu tenha certeza de que algumas pessoas veriam dessa forma. É autopreservação. É aprender com a experiência. É respeitar o fato de que me foi dada uma segunda chance quando aquela coisa me deixou ir e não vou desperdiçá-la, me colocando deliberadamente em perigo novamente. Às vezes, sonho com o momento em que ele jogou minha arma de volta no riacho. E no sonho eu entendo o que aquele gesto significou. Que mensagem estava enviando? Poderia ter ficado com a arma. Poderia tê-la examinado mais de perto. Poderia ter descoberto para que servia e como funcionava. Em vez disso, a descartou, jogou-a como se fosse inútil, como se nada que eu carregasse pudesse realmente ameaçá-la. Esse desprezo casual me assombra mais do que a violência, mais do que a dor, porque revelou a verdade sobre nossas respectivas posições naquele encontro. Eu nunca estive no controle, nunca tive nenhum poder real para me defender, nunca representei nenhuma ameaça real para algo tão poderoso. A arma era um objeto de conforto, uma muleta psicológica que me fazia sentir mais seguro sem realmente fornecer proteção significativa. E ele sabia disso, demonstrou, me ensinou uma lição que nunca esquecerei sobre os limites da tecnologia humana contra algo que existe fora de nossa compreensão do mundo natural. Guardo a Glock em um cofre agora, limpa e mantida, mas nunca carregada. O dano da água foi reparado. A arma está totalmente funcional, mas não consigo tocá-la sem lembrar de como foi inútil,
de como foi facilmente tirada de mim e descartada. Minha terapeuta sugeriu que eu talvez quisesse vendê-la, remover o gatilho do meu apartamento, mas também não consigo fazer isso. É uma evidência, uma prova de que tentei me defender, uma conexão tangível com uma experiência que às vezes parece tão surreal que me pergunto se a imaginei. Então ela fica no cofre, carregada, mas trancada, um monumento ao fracasso e à sobrevivência, existindo na mesma estrutura de metal. Os pesadelos são menos frequentes agora, mas nunca pararam completamente. E aprendi a reconhecer os sinais de alerta de que um está chegando. Certos cheiros os desencadeiam, decomposição orgânica ou pelo de animal molhado, qualquer coisa que ecoe aquele almíscar denso da floresta. Certos sons me deixam tenso, vocalizações profundas ou passos pesados. Qualquer coisa que possa indicar algo grande se movendo por perto. Desenvolvi rotinas para gerenciar esses gatilhos, maneiras de me ancorar quando sinto o pânico começar a subir. Mas alguns dias são mais difíceis que outros. Alguns dias acordo sentindo que ainda estou naquelas florestas, ainda sendo perseguido, ainda correndo por aquela estrada de cascalho, com pedras voando pela minha cabeça. Nesses dias, ligo dizendo que estou doente. Fico em casa com as cortinas fechadas. Espero a sensação passar. Meu supervisor não faz mais perguntas, não me pressiona para explicar por que preciso desses dias ocasionais de saúde mental. Acho que ele sabe, ou pelo menos suspeita, que o que aconteceu comigo foi pior do que os relatórios oficiais indicaram. Nunca saberei por que me deixou viver, por que escolheu ferir em vez de matar, quando claramente tinha a capacidade de fazer qualquer um dos dois. Talvez eu tenha tido sorte. O peguei em um dia em que não estava com fome ou particularmente agressivo. Talvez me atacar tenha sido uma exibição territorial, em vez de um comportamento predatório. Uma mensagem para ficar fora de seu espaço, em vez de uma tentativa de eliminar uma ameaça. Talvez estivesse curioso, quisesse examinar um humano de perto antes de decidir que eu não valia o esforço. Essas teorias passam pela minha mente constantemente, cada uma tão plausível e improvável quanto a outra, e sei que passarei o resto da minha vida me perguntando sobre motivação, intenção e significado em um encontro que provavelmente significou muito pouco para a coisa que me atacou. Eu era apenas mais um humano vagando por seu território, notável apenas porque cheguei perto o suficiente para exigir intervenção direta. Para mim, foi o momento decisivo da minha vida, o evento que dividiu minha existência em antes e depois. Para ele, eu provavelmente já estava esquecido, no momento em que desapareceu de volta na floresta. A verdade é que ainda estou aterrorizado, 4 anos depois, ainda pulando com sons e evitando linhas de árvores, e planejando minha vida para nunca mais ter que entrar em áreas selvagens sozinho. A verdade é que acordo algumas manhãs, e meu primeiro pensamento é sobre o que vi, o que senti, o que sobrevivi. A verdade é que provavelmente nunca mais me sentirei seguro em florestas. Nunca recapturarei aquela sensação de paz e confiança que costumava ter quando cercado pela natureza. A verdade é que algo quebrou dentro de mim na Chimney Top Road, e não acho que vá se curar completamente. Não acho que voltarei a ser a pessoa que era antes daquele dia de novembro, quando aprendi que o mundo natural contém coisas que não entendemos e não podemos controlar. E a verdade mais difícil de todas é que ninguém acredita em mim, exceto as pessoas que tiveram seus próprios encontros, que viram suas próprias coisas impossíveis e carregam suas próprias cicatrizes invisíveis. Todos os outros pensam que identifiquei mal um urso, alucinei por estresse, inventei uma história para chamar a atenção. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor que a maioria das pessoas nunca precise saber o que realmente está lá fora. Nunca precise viver com o conhecimento que me mantém acordado à noite, me faz verificar minhas fechaduras 2 vezes
e me deixa incapaz de desfrutar do simples prazer de uma caminhada na mata. Estou lhe contando isso agora porque alguém precisa saber, precisa entender que os avisos não são apenas histórias de fogueira ou invenções para chamar a atenção. Algo existe na Daniel Boone National Forest, algo grande, poderoso e inteligente o suficiente para ser perigoso, e fingir que não existe não tornará ninguém mais seguro. Alguém vai ouvir? Provavelmente não. Alguém tomará precauções com base no meu testemunho? Duvido. Este relato mudará alguma coisa sobre como o Forest Service opera? Ou como o público aborda a recreação na natureza? Quase certamente não. Mas estou contando mesmo assim, colocando a verdade no registro mais uma vez, porque o silêncio parece cumplicidade, e não consigo viver com a ideia de que alguém possa se machucar. Ou pior, porque não falei sobre o que sei ser real. Então aqui está, o relato completo e sem retoques do que aconteceu comigo, contado enquanto meu ombro ainda dói e minhas mãos ainda tremem quando penso demais em ser levantado do chão e segurado na frente de algo que poderia ter esmagado meu crânio como uma casca de ovo, mas escolheu me deixar ir. Tire suas próprias conclusões, acredite ou descarte, mas saiba que ainda estou aqui lidando com as consequências todos os dias, enquanto o que quer que tenha me atacado ainda está lá fora naquelas florestas, fazendo o que quer que faça quando os humanos não estão por perto para testemunhar.